Alô, alô, YouTube! Recentemente, vimos os últimos eventos chocantes do Afeganistão. Depois de anos lutando por controle, o grupo fundamentalista e nacionalista islâmico do Talibã conseguiu assumir controle do Afeganistão desde quando os Estados Unidos começaram o processo de remover suas tropas do país. Mas você sabia que os Estados Unidos não foram os primeiros? Os soviéticos e o Império Britânico também invadiram o Afeganistão somente para perder um tempo depois. Como que esse país, um pouco menor que Minas Gerais e menos populoso que o estado de São Paulo inteiro, conseguiu resistir à invasão das maiores potências globais que o mundo já viu? Por que é difícil, talvez até impossível, de conquistar o Afeganistão? Bora descobrir. Para mais vídeos sobre este e outros países, como funciona a religião, curiosidades, se inscreva no canal, aperte aquele sininho para não perder os próximos vídeos quando chegarem. E curte esse aqui que realmente também ajuda o canal. Vamos lá. Desde a antiguidade, a região do Afeganistão foi um ponto super estratégico, sendo o lugar que conecta o subcontinente indiano para a Ásia Central e também a China, porque ali era um dos pontos que passava a antiga Rota de Seda, ainda mais aqui no Passo de Khyber, que é uma das estradas mais importantes da Ásia Central, tanto para tráfico de bens quanto para um lugar estratégico militar. Durante séculos, a região foi dominada por vários impérios diferentes, mas o Afeganistão meio que sempre teve seu próprio negócio, e ele era bem conectado com o mundo, pelo menos até o século XIX, quando a região ficou presa e isolada entre duas grandes potências, ao norte o Império Russo e ao sul o Britânico. Em 1839, com medo da Rússia querer invadir e tentar chegar mais perto da Índia, o Império Britânico invadiu o Afeganistão primeiro, começando a Primeira Guerra Anglo-Afegã. Essa guerra durou um tempo, mas no final os britânicos começaram a ir embora e as tropas que ficaram por último, eles quase que foram totalmente aniquilados. Aí, em 1878, os britânicos tentaram de novo, e os dois lados perderam muito durante essa guerra, e acabaram fazendo um acordo de paz entre os dois, que tornou o Afeganistão um protetorado britânico. Os afegães podiam se autogovernar, praticamente fazer o que eles quiserem, mas os britânicos cuidavam das relações internacionais. Em 1919, teve a Terceira Guerra Anglo-Afegã, quando os afegães invadiram a Índia, fazendo com que os britânicos também reconhecessem a independência deles. Aí o local se tornou um reino, mas com um governo bem descentralizado. Em 1973, teve um golpe de Estado que aboliu a monarquia, mas depois de um tempo, teve um outro golpe de Estado comunista, que levou para uma guerra civil e com o surgimento de grupos fundamentalistas islâmicos, que se opunham principalmente a um governo secular que queria promover até forçar o ateísmo. Aí foi quando outra grande potência quis intervir, a União Soviética. Eles invadiram em 1979 e essa guerra entre eles durou quase 10 anos, com um lado a União Soviética e o governo comunista, e o outro lado a oposição, sendo apoiada principalmente pelo Paquistão e os Estados Unidos. No final, os soviéticos também acabaram saindo, mas o estrago tinha sido tão grande que 1 de 3 afegãos acabaram sendo mortos durante todo esse conflito, com muito mais se tornando refugiados em outros países. Os grupos que lutaram e derrubaram o regime comunista começaram então a brigar entre si para ver quem que ia ter o controle. E foi durante esse conflito que surgiu o Talibã, que aos poucos foi ganhando mais domínio, mais apoio e conquistando a capital, declarando um estado totalitário islamita. Mas a guerra civil estava longe para terminar, e ela continuou porque tinha muitos rebeldes, principalmente ao norte. Com anos de instabilidade e a maior parte do país sendo governado por um governo totalitário e super ruim, o país se tornou um santuário para tráfico de drogas, tráfico humano e grupos radicais terroristas que foram lá para se esconder, como por exemplo o Al-Qaeda, fundado principalmente por sauditas. Alguns tinham até ido lá no Afeganistão lutar contra os comunistas também, e eles foram para o Afeganistão e conseguiram muito apoio e até se aliaram com o Talibã. Foi lá que eles organizaram os ataques de 11 de setembro, causando a invasão da terceira superpotência no país em 2001, os Estados Unidos. Ganhando bastante terreno, mas nunca ganhando a guerra, os Estados Unidos ficaram no país por 20 anos, começando a sair mais em massa este ano. Ao recuar dos Estados Unidos, o Talibã avançou, conseguindo recuperar e ocupar várias áreas do país, cidade após cidade, vila após vila, até que eles cercaram a capital, Cabul. O presidente do Afeganistão, então, fugiu e o Talibã tomou conta da capital, terminando com a República Islâmica do Afeganistão e declarando a restauração do Emirado Islâmico do Afeganistão. Bem, depois desse grande resumo dos maiores conflitos recentes do Afeganistão, a pergunta ainda está no ar. Por que todas essas grandes potências falharam em conquistar de vez o Afeganistão? Tem 2 motivos principais. Logo de cara, uma das maiores dificuldades do Afeganistão é o acesso.
O país não tem acesso ao mar, então para levar qualquer tropas para lá já é difícil, tendo que ter apoio de algum dos vizinhos, seja o Paquistão, o Irã, Turcomenistão, Uzbequistão, Tajiquistão ou a China. Uma vez conseguindo chegar lá, as coisas não ficam mais fáceis não. Lá tem a Cordilheira do Hindu-Kush, que estão entre as maiores montanhas do mundo, e elas fazem com que 75% do território afegão seja montanhoso. Se a costa montanhosa barrou por muitos anos a exploração do interior aqui no Brasil, e ainda barra, como falamos naquele outro vídeo, imagina aqui no Afeganistão. Quase metade do território tem altura de 2.000 metros acima do nível do mar, e é um dos países mais montanhosos e isolados do mundo. Então, para chegar lá é difícil, e para manter suas tropas ativas, saudáveis, lutando forte, é mais difícil ainda. E não basta só invadir não. Para poder conseguir controlar o país inteiro e manter o seu controle, você precisa conseguir mandar mantimentos e tropas rapidamente de um ponto para outro. Mas as montanhas do Afeganistão, elas não só dificultam a entrada e saída do país, como também isolam as comunidades lá dentro. As cidades e vilas, elas são ilhas isoladas uma das outras, se formando em vários vales que se encontram entre as montanhas, sendo conectadas por poucas estradas, que muitas vezes são pequenas, apertadas, ruins e muito fáceis de serem sabotadas. Em muitos casos, se você controla 2 ou 3 estradas, você pode conseguir controlar um vale inteiro, facilmente conseguindo bloquear a entrada e saída dele. Os grupos de oposição que vivem lá no Afeganistão, eles sabem muito bem disso e tiram proveito, fazendo grandes emboscadas contra tropas inimigas, em passagens estreitas, às vezes também destruindo essas passagens e impedindo a entrega de mantimentos e reforços. Para piorar, existem milhares de cavernas entre essas montanhas que são um lugar ideal para esses grupos atacarem e depois se esconderem. Foi até uma dessas montanhas que o Al-Qaeda ficou escondido por muitos anos. Na guerra contra os soviéticos, a cidade de Khost ficou bloqueada durante a guerra toda, porque os oponentes bloquearam todas as entradas estratégicas e as tropas do governo dentro da cidade ficaram presas, só conseguindo receber suprimentos pelo ar. Aquele antigo passo do Khyber que mencionei no começo é muito importante até hoje. Teve uma hora que até 80% dos suprimentos dos Estados Unidos e da OTAN passavam por ali, assim também como muitos suprimentos para o Talibã. Como muitas dessas vilas e cidades são isoladas uma das outras, com o passar dos séculos, os povos que habitam ali, eles acabaram desenvolvendo uma cultura, costumes e até crenças diferentes. Existem mais de 16 diferentes grupos étnico-linguísticos e inúmeras vilas e tribos. Os maiores são os uzbeques, tajiques e os pashtuns. Quase nunca um governo central lá no Afeganistão conseguiu mandar em tudo, por muito tempo, fazendo com que o governo do país fosse descentralizado, dependendo bastante de líderes locais. Alguns lugares são até quase totalmente autônomos. O líder do país, que vive lá na capital, ele pode até ter o poder ou autoridade de júri no país. Ou seja, no papel diz que é ele que manda. Mas o poder ou autoridade de fato, ou seja, aquela pessoa que manda mesmo, sem estar escrito em lugar nenhum, é dos líderes locais. Parecendo bastante como era a organização do Império Sacro-Romano ou do Japão feudal, que tinha um líder, que no papel era ele que mandava, mas na realidade, cada região tinha seus próprios líderes que tinham mais poder na sua própria região. Por causa disso, nunca houve um sentimento nacional afegão que unisse o povo todo sobre uma bandeira só. O mais perto que eles conseguiram chegar disso foi durante as invasões do Império Britânico, a União Soviética e os Estados Unidos. Mas mesmo assim, não foi o nacionalismo como a gente conhece, como a gente está acostumado a saber. Porque, como a gente viu, grupos locais brigavam entre si também. Então, cada grupo apoiava uma causa diferente. A maior parte desses grupos étnico-linguísticos são os pashtuns. Por grande parte da história do Afeganistão, conseguiram mandar em boa parte da região e por mais tempo. O Talibã ele é um grupo de origem pashtun também, que começou lá no sul e no oeste do país, sendo um grupo de pessoas que receberam educação em escolas islamistas bem tradicionais lá no Paquistão. Mas peraí, por que um grupo do Afeganistão foi educado lá no Paquistão? Bem, lembra daquele vídeo de Angola que eu falei sobre os europeus chegando lá na África, fazendo as fronteiras que eles queriam, ignorando as fronteiras dos limites das tribos locais? Pois é, a mesma coisa aconteceu lá no Afeganistão. Quando o Império Britânico conquistou a Índia, e também grande parte do que hoje é o Paquistão, eles arbitrariamente fizeram uma fronteira no limite do seu domínio. Inclusive, esse rabinho aqui, na ponta do país, que se chama Corredor Wakhan, ele foi criado, para servir como um estado tampão entre as duas grandes potências. Uma coisa muito comum de se fazer quando duas grandes potências se encontram, para evitar conflito. Mas essa linha aqui, ela acabou cortando os povos pashtuns no meio,
2/3 de todos os pashtuns vivem no Paquistão. E no Afeganistão, como a gente viu, são quase 50% da população. Então essa divisa aqui, para eles, nunca significou nada. E os pashtuns ignoram, entrando e saindo do Afeganistão para o Paquistão de uma boa. E como grande parte dessa área é montanhosa, é muito difícil para os dois países controlarem essa fronteira. Até hoje, nenhum governo do Afeganistão oficialmente reconheceu essa fronteira aqui do sul. Então, em uma guerra no Afeganistão, os combatentes pashtuns facilmente conseguem sair do país, se reagrupar, pegar suprimentos, mais pessoas e voltar para a guerra. Até hoje, essa fronteira ela é considerada como uma das mais perigosas do mundo. Se você é amiguinho de um país vizinho, pode até ser fácil de invadir o Afeganistão, mas é quase impossível, até mesmo para uma superpotência, conseguir segurar o país todo por muito tempo. O Afeganistão tem estado em guerra nos últimos 42 anos, e mesmo com o Talibã tomando o controle da capital, recentemente, ainda existem muitos grupos rebeldes que vão continuar lutando contra eles. E sabe lá o que vai acontecer no futuro. Para mais vídeos sobre o Afeganistão, ou também outros países, não se esqueça de novo de ficar atento na comunidade Plano Piloto, ou lá no nosso Instagram, quando a gente postar a enquete que vai decidir qual vai ser o próximo país a ganhar seu vídeo. Até lá, assista qualquer um desses outros aqui se você ainda não viu. E eu vou ficando por aqui, até a próxima.